Esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. O nosso desejo é que Deus fale ao seu coração e transforme a sua vida. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar. E a jornada continuar. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar. E a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar. E a jornada continuar com Ele. Com Ele. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa e nós vamos continuar falando sobre vocação. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma pessoa que faz parte da minha família, mas que tem um assunto muito interessante para você que aí na sua igreja trabalha com mídias sociais, está ligado nas questões digitais. Mas antes da gente entrar em assuntos que podem ser muito importantes para a sua igreja, é claro que ela vai contar para nós um pouco da sua história e um pouco sobre a sua vocação. Eu recebo aqui hoje a Hortência. Seja bem-vinda, viu, Hortência? Muito obrigada, João. Primeiro agradecer, o convite de estar aqui. É sempre bom falar sobre a nossa profissão, mas principalmente sobre a nossa história de vida, um pouquinho sobre isso. E para a gente iniciar, é interessante porque eu me chamo Hortência, tenho 27 anos. E desde sempre eu gostava muito de escrever, fazia muitos poemas, gostava muito de ler e eu tinha em mente que eu ia ser escritora e era isso que eu queria ser, ou então jornalista, E eu lembro que sempre estudei na rede pública, então eu participava de vários projetos que tinham de concurso nessa área. E quando eu fui para o ensino médio no IF também fiz projeto de extensão nessa área de escrita, poema e sala de aula. Então, eu pensava, em seguir nessa área aí. Já cheguei a... Gente, o meu sonho, inclusive, era ser jornalista
do Terra de Minas. Entrevistador Sério? ali, você acredita? Do Terra de Minas. Do Terra de Minas, que eu achava fantástico explorar Minas. Se bem que é interessante, Mas já assim, assisti muito. aí depois eu pensei, falei, gente, não, acho que isso não vai dar certo, corta que isso não vai funcionar, acho que eu vou para a sala de aula mesmo, queria fazer letras, né, por gostar muito de escrever e os poemas, enfim, e ler muito, mas Deus tem planos para nossa vida, né, e eu acho que tudo a gente tem que colocar diante de Deus, e assim eu falava, Deus, olha, eu tenho interesse nisso, mas o Senhor quem vai guiar a minha trajetória, porque eu quero fazer algo que eu vou ser usada pelo Senhor onde eu fizer, né? Sim. É o que eu fizer. Então, aí, eu fui seguindo e acabou que Deus tinha para mim o direito. E aí, eu fui e passei na Universidade Federal de Juiz de Fora, aqui de Valadares, e foi muito espetacular estudar ali, porque eu vi muitas matérias propedêuticas, né? Então, assim, eu estudava muito a questão de onde veio o direito ali, aquela base toda da filosofia, misturava um pouco até com poemas também, né? E tinha essa veia artística ali na faculdade. Eu falei assim, não, então acho que é isso mesmo, né? Me encontrei ali. Fui seguindo, mas ainda tinha o foco, né, de seguir na área acadêmica. Mas, novamente, Deus tem seus planos e são maravilhosos, né? Muito mais do que a gente imagina. E aí eu segui para advocacia. Então, hoje eu sou advogada e recentemente descobri uma área maravilhosa que eu estou encantada, né? E que está bombando, todo mundo falando sobre isso, que é o direito digital. E eu lembro que eu sempre fui muito curiosa, né? E comecei a estudar sozinha sobre Lei Geral de Proteção de Dados, essa área toda envolvendo direito digital, que não é só isso, né? Tem muitas outras coisas. Pesquisando sozinha ali, curiosa, peguei alguns casos no local onde eu trabalhava, né? E aí eu falei assim, não, eu acho que eu tenho que especializar, né? Porque já deu de curiosidade, já vi tudo que eu tinha que ver, agora eu tenho que aprofundar mais. E fui, né, colocando diante de Deus, será que é essa área mesmo? Porque depois que você forma, você pensa assim, eu preciso escolher uma área para eu seguir, né? Me especializar. Mas será que é isso mesmo? Será que não é? A gente fica tão confuso. E aí, Deus, mais uma vez, me deu a resposta, né? Eu descobri que tinha uma especialização até na Universidade Estadual do Rio, que ela era paga, um valor muito significativo, que eu não tinha condições, mas descobri que tinha uma seleção para quem veio de universidade. E eram apenas 2 vagas. Universidade eu falei, pública, né? Isso. Eram apenas 2 vagas. Eu falei assim, vou tentar, né? Quem sabe? Aí enviei o histórico, assim, quem tinha um histórico bacaninha, eles iam fazer uma seleção e eu acabei passando. Então, graças a Deus, hoje eu estou me especializando em direito digital e são tantas coisas que a gente vê nessa especialização ali que você fica, assim, chocado como que o mundo está caminhando, né? Então, falando um pouquinho, assim, do que eu faço hoje, né, como advogada, apesar de estar nova, eu já aprendi muita coisa, mas eu ainda tenho muita coisa para aprender. Com 27 anos você já está bem lá na frente, né? E dentro da sua vocação hoje, com o que você faz, você se considera uma pessoa que se encontrou dentro de uma área, assim? Eu me considero que eu me encontrei na advocacia. Por quê? A gente tem espaço para poder pesquisar, ter estratégias, né, nos nossos casos. A gente tem espaço para poder ensinar, e era o que eu gostava, né? Sim. Espaço também para poder debater, né? Então, eu me encontrei mesmo. E no direito digital, que é a área que eu estou seguindo, me encontrei mais ainda, porque é muita novidade, é muita inovação, é mesmo pensar fora daquilo que a maioria está pensando, são coisas muito novas, tem hora que a gente fica até perdido, sabe? Sim. Como lidar com esse mundo novo que quando você viu já chegou até você. Então, eu gosto muito dessa parte criativa também que tem nesse direito digital. E muita inovação, né? A gente estava conversando antes, né? Parece que você estuda uma coisa num dia. Eu senti isso uma vez, eu era um pouco assim... Eu deixava de lado um pouco essa coisa digital, de tecnologia, e depois da pandemia meio que eu fui obrigado a ter que aprender uma coisa. E eu tive essa sensação de que você luta para aprender uma coisa, e quando você termina de aprender, passa um dia, você descobre que aquilo que você aprendeu já não é tão grandes coisas assim. E já tem que aprender uma nova coisa. Assim, né? Eu senti isso na época, e essa coisa do digital... faz a gente ter essa pressa, né, para poder aprender as coisas. E você hoje se especializa exatamente nessa área, voltado para a questão do LGPD?
No direito digital, a gente vê uma gama de assuntos. Que às vezes você até pensa assim, nossa, isso existe? Existe. E está acontecendo. Talvez não na nossa região, mas assim, no mundo inteiro já está acontecendo. Então, a gente vê sobre Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vê sobre startups, né? A gente vê ali sobre marcas, patentes e outras situações que estão surgindo agora, né? Tem aí pesquisas de questões de neurotransmissores que... recentemente teve notícias de pessoas que voltaram a andar com novas pesquisas, né? Então, nada disso é regulamentado. Então, tem muita coisa. Se a gente for falar aqui, é uma série de novidades que muita gente não conhece. Mas eu caminho mais nessa área do direito digital voltado para empresas, né? E na LGPD, nas startups, envolve também direito consumidor na esfera digital, né? Hoje em dia, todo mundo compra no Mercado Livre, né? Amazon e essa galera toda aí. Então, a gente precisa estar antenada nisso. Então, é mais voltado para essa área aí. No cível, que a gente chama, né? De cível, mas incluindo ali direito digital, empresarial. Legal. E, assim, eu acho que uma das coisas que você pode contribuir muito hoje com a gente aqui é quando a gente fala de LGPD para igrejas. Com certeza. Você é crente? Sim. De qual igreja você é? Eu sou da Presbiteriana Betel. Isso, Presbiteriana Betel. Então, e hoje a gente tem visto da pandemia para cá, a igreja que nunca fez um tipo de transmissão, hoje faz. Exatamente. E aí você tem a questão das mídias da igreja. E eu estava até ouvindo um rapaz recentemente que trabalha numa igreja, numa mega igreja, e ele falando sobre o cuidado que hoje a gente precisa ter de não expor tanto as pessoas nas suas intimidades com Deus. Aqui a gente está falando de pessoas que em algum certo momento no culto choram, ou que querem ter um momento ali muito pessoal, porque às vezes uma música toca no coração, ou uma palavra. A igreja hoje, como é que ela precisa ficar atenta a isso? E eu queria que você falasse como alguém que está estudando sobre isso, alertando as pessoas de que esse excesso de exposição pode trazer um grande problema para uma igreja, né? Não, esse assunto é tão interessante porque antes da gente falar especificamente de como a LGPD se aplica nas igrejas, nessa situação que você mencionou, é interessante a gente falar brevemente por que a LGPD foi criada, né? Então, assim, toda lei, ela parte de uma situação que está acontecendo, né, naquela região ali, que precisa ser regulamentada. Então, antigamente, a gente falava que o bem mais precioso que a gente tinha era o petróleo. Hoje são os dados pessoais. Sim. Então, quanto mais eu sei sobre você, João, mais eu consigo produzir um produto ou um serviço específico, né, personalizado para aquele nicho de pessoas, e assim eu lucro mais com isso. Então, o uso de dados, as informações que nós temos, que nós, pessoas físicas, somos titulares de dados, eles estavam sendo jogados aí desenfreadamente, né? As pessoas jurídicas, enfim, que utilizavam desses dados com fins lucrativos, não tinham nenhuma regulamentação. Então, né, houve-se a necessidade aí de criar a LGPD, e ela veio justamente para poder regulamentar a coleta, o tratamento, o armazenamento desses dados pessoais. E aí a gente tem dados pessoais comuns, né, e dados pessoais sensíveis. Isso, eu achei isso interessante. E os dados pessoais comuns são aqueles que a gente, né, já está cansado de saber, que às vezes você vai na farmácia, CPF na nota, ou então me informa aí seu endereço, telefone, o nome, né, estado civil. Então, assim, dados pessoais comuns são esses dados cadastrais, digamos assim, né, que a gente tem. E tem os dados pessoais sensíveis, que eles têm uma proteção maior da legislação, porque eles são dados potenciais para fins discriminatórios. Então, se aquele dado vazar, a pessoa pode ser discriminada de alguma forma. Isso é muito sério. Então, dentre eles, né, a gente tem dados de saúde, dados genéticos, informações partidárias e convicções religiosas e filosóficas. Então, a gente vê que a igreja, ela lida com dados pessoais, tanto comuns quanto sensíveis. Sim.
Então, é algo assim a se pensar, é bem preocupante. E a LGPD, ela veio justamente para proteger esses dados, ela trouxe um conceito muito interessante que chama a autodeterminação informativa. O que isso quer dizer? Eu, titular de dado, defino quem vai ter acesso aos meus dados. A gente sabe que hoje em dia, as pessoas não estão tão preocupadas com isso, né? Elas fornecem os dados para qualquer um, não se preocupam, não sabem para onde eles vão, mas a gente tem que ter essa preocupação maior, né? E na igreja, a gente vê que hoje nós estamos numa era digital. Então, a gente vê que a igreja está preocupada com isso também, né? Desde as menores, como é o caso da minha igreja, que é menor, mas assim, a gente já tem uma mídia ali, a gente se preocupa em divulgar o que a igreja está fazendo, né? Como que os membros estão ali se reunindo. Isso é importante, né? É divulgar o reino ali. Mas a gente tem que ter cuidado, porque, de fato, como você mencionou, a mídia é algo muito sério na igreja, porque você captura momentos íntimos, né, de quebrantamento, você captura também as pessoas que estão no culto ali, né, no geral. E o importante é que a igreja, ela tem que estar ciente que a LGPD se aplica a ela também. Sim, Né? Não é porque a igreja que não deixa de se aplicar. Pelo contrário, se aplica. E na área da mídia é interessante que tenha um aviso, né, de que aquele local está sendo filmado, de que os cultos online, né, eles estão acontecendo. Então, quem está ali, digamos assim, né, os membros, os fiéis, enfim, quem está participando daquele momento, precisa estar atento a isso. Tem que saber, tem que ser informado. E a lei também traz algumas bases legais, né, que você pode tratar os dados. Uma delas é o consentimento, que é mais comum. Então, quando possível, a igreja tem que ter esse consentimento. E você já presenciou, ou tem alguma coisa assim que você já... Algum exemplo? Porque às vezes a gente pensa assim, a gente está aqui em Governador Valadares, está longe da gente. Mas você já viu, já teve a oportunidade de se deparar com algum exemplo em que uma exposição de alguma coisa pode trazer algum problema para uma igreja e que isso pode ser grave para aquela igreja? Essa pergunta é tão interessante, João, porque a gente sempre acha que vai acontecer longe, né? Nas cidades grandes. E acontece todo dia ao nosso redor. E nós, como advogados, ficamos sabendo de muita coisa, né? Muita coisa chega até nós em forma de dúvida, questionamentos, uma consultoria. Então, já vi muitos casos. Mas teve um que me chamou a atenção, que foi algo muito simples, mas que, se você parar para pensar, é muito delicado, né? Então, eu já fiquei sabendo de um caso em que, por algum motivo, uma lista de dízimos da igreja foi deixada no chão do templo. E uma pessoa encontrou essa lista e ali tinha um nome completo de cada um dos membros, a quantidade que eles contribuíam e se era mensal, se não era um controle interno da igreja, não tem mal nenhum nisso. Mas são dados extremamente vulneráveis ali. Sim, sim. E que podem gerar algum certo constrangimento. Sim. Então, assim, esse caso eu realmente fiquei impactada porque é uma coisa simples. A igreja ainda não tinha automatizado essa operação dela, né? Então, ali era um documento físico, que inclusive a LGPD se aplica tanto a documentos físicos quanto, né, digitais. E estava exposto ali uma série de dados. E que se é uma pessoa, talvez, mal intencionada, aquilo ali pode, né, passar. E aí acontece o vazamento de dados que a gente fala. Nós não estamos mais na década de 90, né? Não. Onde igrejas tinham painéis na época com... os nomes das pessoas, os pontinhos ali, se o dízimo tinha sido recebido ou não. Mudou muita coisa de lá para cá, né? Hoje isso são dados sensíveis também, e que podem prejudicar a igreja, né? Caso isso vaze de alguma maneira. Tem algum outro exemplo de dado sensível na vida da igreja, assim, que é bem comum e que às vezes passa batido pela gente, a gente pensa assim, qual é o problema nisso? Né? Tem algum que você poderia pontuar aqui para a gente? Bom, dado sensível, tem aqueles voltados para a saúde. Então, muitas vezes a gente lida com irmãos enfermos na igreja, né? E tem pessoas que às vezes não querem expor a enfermidade. Isso é muito comum.
Então, tanto consultórios médicos que lidam com isso, a igreja também lida com isso, né? Então, é um dado sensível que a gente está ali sempre envolvido nisso, né? Irmãos com enfermidade, e acaba que a gente vai passando ali qual é a enfermidade, o que o irmão está precisando. São coisas comuns na vida da igreja, mas que hoje, para a vida que a gente tem hoje, isso é muito sério. Não é como você falou, né? Não é como antigamente, que as informações iam passando e não tinha nenhum problema. E a própria convicção religiosa é um dado sensível. Então, a gente pode trazer para o conceito da igreja a questão, né, da profissão de fé, quem tem profissão de fé, quem não tem, quem é batizado, quem não é, quem só está frequentando a igreja, quem realmente quer se tornar membro. Tudo isso aí precisa de ser tratado com o máximo sigilo e confidencialidade. Então, são espécies de dados sensíveis que têm uma proteção maior da nossa legislação e que a igreja lida todos os dias. Uma coisa muito comum para nós é pedir de oração. Você falou sobre dados sensíveis envolvendo saúde. Às vezes para nós como igreja, a gente pensa assim, por que a pessoa não conta pra gente? A gente vai orar por ela, a gente vai interceder por ela, mas talvez a pessoa nem autorizou que aquilo fosse contado. Então, até nessa coisa tão comum da igreja, isso pode gerar algo negativo para ela dentro do LGPD? Não, com certeza, João. Por quê? Dados de saúde são dados sensíveis, como eu falei. E às vezes a gente pensa que é inofensivo. Poxa, nós queremos só orar por aquela pessoa, né? Mas eu já vi casos de pessoas que tinham uma enfermidade severa, não queriam contar para a família, contaram apenas para algumas pessoas da igreja, e aquilo acabou saindo dali, né? Infelizmente a informação vazou, e essa pessoa teve um maior problema, um maior constrangimento com a família, ela queria tratar sem que a família soubesse. Então isso é muito delicado. Já vi outros casos também que, em razão do tipo de enfermidade, o membro, né, a pessoa, ela tinha vergonha de falar qual era a enfermidade, pediu oração só para um determinado grupo ali, e depois que a pessoa fez o tratamento, né, foi curada e deu tudo certo, que ela comunicou para a igreja contando, né, que Deus restaurou a saúde dela. Então é muito complicado isso, porque a gente vê frequentemente que as igrejas, elas estão acostumadas a fazer listas de oração, inclusive tem ministérios de intercessão, né? Então, realmente, lidar com os dados sensíveis, dados de saúde na igreja, isso é muito complicado. A igreja tem que ter uma sensibilidade muito grande para lidar com isso. Então, se tem um grupo determinado que eles são escolhidos para ser grupo de intercessão, oficialmente, né? Essas pessoas precisam ter a confidencialidade que se espera delas. Isso. Então, se a lista, às vezes, é divulgada num grupo de WhatsApp da igreja que tem inúmeras pessoas ali, isso não é recomendado. Eu ia até falar sobre essa questão de Confidencialidade. O sigilo, né? O sigilo. Às vezes a gente até é um pouco receoso, até de compartilhar certas coisas, porque a gente... às vezes me assusta isso um pouco, e aqui eu tô falando como pastor, como é que notícias chegam e você pensa assim, mas gente, fulano só falou para uma pessoa, como é que isso já tá dessa maneira? A gente trata a informação, né, de uma maneira às vezes não tão séria quanto deveria. Sim. E aí isso, trazendo pro digital, isso acaba gerando um problema muito grande. Não é só uma questão de espalhar uma notícia, mas isso vai expor a pessoa a uma situação que ela pode ficar com vergonha. Exatamente. Que ela pode se sentir ofendida. E eu acho bom a gente falar sobre isso, sobre confidencialidade, porque a gente tem que tratar isso com muita seriedade. Se a gente está procurando alguém para compartilhar, talvez um pedido de oração, compartilhar uma situação pessoal, a gente espera que a pessoa não espalhe, né? Exatamente. Que ela ore, que ela tenha um compromisso cristão de verdade com aquilo, né? E pensando nisso assim, Hortência, tem uma coisa prática que a igreja pode fazer? Porque às vezes alguém está assistindo a gente e está assim, minha igreja tem mídia, minha igreja tem lista de transmissão no WhatsApp, eu tô perdido. A pessoa está em casa assim, eu tô perdido, o que eu faço? Tem coisas práticas que a igreja pode fazer, desde uma lista de transmissão no WhatsApp até o culto público?
Sim, nós damos muitas dicas, né? Porque a gente sabe que hoje o ideal é se adequar à LGPD, mas não é tão simples quanto parece. Então, existem algumas pequenas ações que a igreja pode fazer que já dão um indício de que ela está se adequando. Uhum. Então, uma delas, eu até comentei no início, né, da nossa conversa, que é sempre manter uma plaquinha ou até mesmo na frente ali da igreja, num telão, por exemplo, que aquele culto está sendo gravado. Sim. Mencionar que existe também os cultos virtuais, que da mesma forma que o culto normal é gravado, aquele ali também virtual vai ser disponibilizado em tempo real. Manter um local na igreja em que não tem câmeras e deixar isso também informado. Por exemplo, se a igreja tem uma galeria e um espaço embaixo, deixa a galeria para o pessoal que não quer ser filmado, né? E esse lugar não filmado tem que ter alguma informação... Exatamente. Tipo assim, uma câmera cortada. Ó, aqui você tem segurança que você não vai ser filmado. Não vai ser filmado. Então, tem que ter essa opção para que o membro ali da igreja, o fiel que está frequentando ali, ele não seja exposto. Sempre que possível também, João, a gente orienta, dependendo da situação da igreja ali, chegou um novo membro, né? Ele quer começar a fazer parte ali da igreja mesmo. Dentre os documentos ali, dependendo da organização da igreja, é interessante ter um termo de consentimento, né? E aí, quando ele for fazer a profissão de fé, ou enfim, se já tiver feito, mas for entregar a carta para ser membro mesmo, assina um termo de consentimento de que existem momentos, né, que a igreja, ela grava o culto. Sim. Né? Então, isso é interessante ter. Claro que a igreja tem que se preocupar em sempre informar o que é que ela vai fazer com aqueles dados e por que ela vai fazer. Então, assim, ela vai estar se adequando à LGPD. Então, a questão, assim, da mídia é um pouco disso, né? Ter essa informação, não fazer close das pessoas, né? Por favor. Isso. E se for fazer uma filmagem, é interessante que pegue de costas a igreja toda. Sim. Porque é importante que você não... identifique ninguém. Então, se você faz uma filmagem de costas, ampla, que não dá aquele zoom, já está mais tranquilo, né? Sim. Agora, a questão da oração, isso é bem complicado, porque a gente sabe que acontece e é na boa intenção, né? Mas a gente tem que ter cuidado. Então, a dica para as igrejas é: reserve um grupo seleto de pessoas para a intercessão. E sempre quando vier um pedido até você, seja pastor, presbítero ou até mesmo um membro comum da igreja, pergunte a essa pessoa se ela pode, né, compartilhar com mais alguém esse pedido. Se possível, se a pessoa vier falar pelo WhatsApp, deixa escrito, né, que ela ali consentiu. E aí você compartilha com as pessoas que realmente estão interessadas em orar, né, em cuidar daquela pessoa. E as listas no grupo do WhatsApp, ou até mesmo no boletim da igreja, que às vezes isso é muito comum, ter sempre esse cuidado. É melhor que você não coloque, principalmente se for questão de saúde. Então, comunica ali só com o grupo de intercessão, pergunta a pessoa primeiro e não divulgue, principalmente em boletins e nas redes sociais, quadros de saúde, né? Agora o nosso irmão, ele teve um avanço, agora piorou, agora isso, o irmão descobriu um câncer, o irmão descobriu isso. Então, tomar muito cuidado, seja mais objetivo. Às vezes, o interessante é não falar qual é a enfermidade. Irmãos, vamos orar pelo fulano, ele está passando por um momento difícil, delicado. Esteja orando pela família. Sim. Né? E não mencionar que ele está enfermo, qual é a enfermidade, o grau. Né? E aí, se a pessoa tiver interesse, talvez procurar pessoalmente, né? E ter uma proximidade maior do que só aquela coisa muito superficial, né? Muito interessante. Hortência, muito obrigado. Quem quiser, sei lá, te conhecer melhor ou tirar dúvidas, onde que essa pessoa pode te achar? Eu tenho o Instagram, né, Hortência Prado, ali eu divulgo muitas informações sobre inovação, tudo que está chegando aí nessa área do direito digital. Então, quem tiver interesse em conhecer mais sobre isso, se for um curioso como eu, pode me seguir, que eu vou ter o maior prazer de ter você ali como amigo. E se você está passando por alguma situação complicada na sua igreja, envolvendo aí o tratamento de dados,
procura o seu advogado de confiança, não deixa de procurar um profissional especializado. É melhor a gente prevenir do que depois ter que lidar com um processo lá na frente, porque um processo, muitas vezes, é o maior desgaste que alguém pode ter. Então, procure seu advogado, não deixa passar. Isso aí. E você aí na sua igreja, já corra atrás dessas dicas. Nós estamos tentando fazer isso na nossa e eu sei que você já está orientando a sua também. É muito importante a gente fazer isso para não só aquela coisa de ficar muito burocrático demais, mas a gente fazer a coisa do jeito certo, né? Em um período do mundo em que o digital explode para todo lado. É verdade. E a gente tem o digital praticamente no nosso dia a dia o tempo inteiro. Tem que ser algo viável para a igreja também, né? Sim. Prático. Hortência, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi muito bom te receber aqui. Qualquer coisa você volta mais pra gente conversar sobre outras coisas. Com certeza. Porque você falou que fazia até poesia. E... Ainda faço. Aí, ó, quando estou inspirada. Então tem que vir para conversar sobre poesia. Eu já arrisquei quando eu era mais novo. Eu gostava também de escrever, acabei virando pastor. Eu acho que eu escrevo bastante. Sim, também. Tá dentro da perspectiva. Tá dentro da perspectiva. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Amém. Eu falei que você é da família porque a Hortência é casada com meu primo, Daniel, que eu vi crescer. Isso então, aí. muito bom te receber aqui, Hortência. E você ficou com a gente então. até aqui. Meu muito obrigado a você. E se você tem a sua mídia aí na igreja, tá com alguma dúvida, procura ajuda. E transforme essa divulgação, essa mídia da igreja em algo que glorifique a Deus, respeite os outros. Então, muito cuidado com isso. Que Deus te abençoe. Não pare o seu trabalho, mas faça esse trabalho do jeito certo. Eu te espero no próximo programa. Um grande abraço e até a próxima. Se você deseja entrar em contato com a nossa igreja, é muito simples. Basta enviar uma mensagem para o nosso número de WhatsApp. E se você está assistindo o nosso programa pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Assim, o nosso trabalho pode chegar a muitas outras pessoas. Que Deus te abençoe e até a próxima!